Aleluia. Salve o nome da paz do Senhor. Amém. Levando uma devocional para os irmãos rapidamente, ela se encontra lá no finalzinho de 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo a eles, que vai falar sobre umas coisas que, se olharmos bem, é complicado de seguir. Não é impossível, mas é bem difícil. E olha só o que diz lá no finalzinho, no versículo 12 do capítulo 5. Diz assim: e rogai-vos, irmãos, que reconheçais que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Então, lá no primeiro versículo, já fala sobre as pessoas reconhecerem umas às outras no meio do Evangelho, no meio do Senhor Jesus. O que é difícil, porque às vezes a pessoa ela vem com uma coisa que não aceita aquilo que o outro faz, principalmente quando é menor. Às vezes a gente carrega essa coisa, por isso quando nós somos transformados no sangue de Jesus, essas coisas já se vão passar. Nós amamos e reconhecer quem está ali trabalhando com o Senhor. Se for melhor que eu, amém. E que sirva de inspiração também. E aqui logo no primeiro versículo já diz isso. Então nós ficamos, às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade realmente de reconhecimento, de saber, de entender isso. E aí vem e fala o seguinte: reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Admoestar é você cuidar, ensinar, corrigir. Até para isso é necessário saber como agir. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, não conseguem corrigir o próximo com amor, com o Espírito Santo, simplesmente agem com certas atitudes que não condizem com muitas vezes com Cristo. E aqui logo no primeiro versículo então já deixa claro duas situações que é preciso muita prática, é preciso muito amor, é preciso muita palavra, muita oração para se seguir Cristo, reconhecer e admoestar. No versículo 13, continua: e que tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra, tende paz entre vós. Aqui é uma parte que chama muita atenção, porque independente do ministério que você segue, do chamado que você segue, existe aquele desânimo sim. Eu não estou aqui para dizer, não, é 100%, é sempre assim. Não é 100%. Vai ter dia que você vai estar bem pesado. Vai ter dia que você vai estar desanimado. E às vezes o desânimo é tão grande que até para vir para a casa do Senhor é difícil. Vai ter dias que é assim. Mas o Senhor Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando o versículo diz estima e amor por causa da obra, ele está dizendo para que um ajude o outro, animar o outro. Vamos para a casa do Senhor hoje? Alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Aleluia. Esse versículo ele diz claro: alegrei quando me disseram, ou seja, alguém chamou, alguém entusiasmado chamou o outro que contagiou. E é isso que a palavra aqui nos ensina, a nós contagiarmos o outro com estima, com ânimo. E tende paz entre vós. Aqui está um ponto que acontece em diversos lugares. Muitas vezes podemos estar com a paz, mas não nos procuramos a paz. Às vezes nós fazemos guerra. Consegue entender isso? Você às vezes tem uma solução, tem uma resposta na ponta da língua que, se você falar, vai criar um conflito. E aí você fala. No momento que você podia gerar ali uma paz, você gerou uma guerra, por causa de uma coisa impossível. Então a palavra do Senhor diz: tem de paz entre vós. Somos diferentes de todos os outros, mas nós somos um com o Senhor. Vamos ter diferenças de pensamentos, vamos ter diferenças de atitudes. E isso quer dizer que tenhamos paz uns com os outros. É respeitar, entender, aconselhar, observar e crescer. Aleluia. No 14,
Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, conselheiros de pouco ânimo, novamente, sustenteis os fracos e sejais pacientes uns com os outros. O 14 aqui, ele já te impõe uma missão. Ele te incumbe de uma missão, admoestais os desordeiros. Poxa, mas existe pessoas com desordem na casa do Senhor? Sim, não tem. Às vezes tem pessoas que elas vêm com uma mentalidade quebrada. E aí, quando ela consegue ver uma verdade, aquilo é tão forte às vezes para ela que ela não consegue absorver aquilo. E aí ela se torna uma pessoa que já não confia, faz fofoca, está se metendo de mulher. Então existem coisas assim, no meio do evangelho muito disso. Existem muitas igrejas com esse problema. E a palavra do Senhor disse para nós advertirmos os desordeiros. Com o quê? Na minha força? Não, na palavra, na mensagem, em oração, em testemunho. É assim que se educa, é assim que se mostra para a pessoa que está quebrada quem é o autor da fé, quem é aquele que anunciado. Não é na força do braço, não é na gritaria, não é na imposição, é no amor. E esse versículo aqui chama a atenção por várias coisas. Consoleiros de pouco ânimo, novamente. Aí, logo no primeiro versículo foi falado sobre isso, e logo depois, Paulo retorna com isso. Porque é difícil. É difícil às vezes se você se vê sozinho. Se vê sozinho o tempo todo. E quantas vezes nós falamos aqui que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso guia, mas às vezes nos sentimos sozinhos. Será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos esqueceu? Ele sempre esteve e sempre estará conosco. Isso eu posso garantir. Se tem uma coisa que eu garanto, é isso. É que Deus sempre estará conosco. Por mais que pensamos estar sozinhos. Sustenteis os fracos e sejam pacientes uns com os outros. Às vezes tem aquela pessoa que é bem difícil, que você já perde a paciência. Ah, eu não tenho mais paciência. E a palavra do Senhor nos ensina a ser pacientes, que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Então, se tiver que corrigir, admoestar, incentivar, que seja no tempo do Senhor, seja uma vez, duas, até que aquela pessoa esteja caminhando junto contigo. Entendeu? É complicado, difícil, porque há situações para tudo aqui. Só que, quando nós lemos a palavra, nós entendemos que é Deus falou conosco. Então temos que seguir realmente o que está aqui. Sejamos pacientes. E aí ele continua, no 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E ele ainda completa, para que não seja só no nosso meio, para que possamos expandir isso. Essa é uma parte mais difícil, é quando alguém faz um mal para você, e você tem aquela chance de retribuir, e aí pela palavra, você não faz. Você entrega na mão do Senhor. É difícil para caramba. Você tem aquela chance, aquela oportunidade de, poxa, agora é a minha chance de dar esse troco. Aquela pessoa merece, fez esse mal, fez por fazer. E aí a palavra do Senhor diz para nós tratarmos o mal com o bem. Olha como é que é difícil. Poxa, entrega ao Senhor. E aqui ele diz: regozijai-vos sempre, ou seja, estejamos sempre alegres. Olha como é que é difícil isso. Olha como isso é difícil. Será que todos os dias nós estamos alegres? Todos os dias? Nem sempre. Mas a palavra do Senhor diz para nós nos alegrar. Buscar não. Porque até para você ensinar, para você passar isso para alguém, você precisa ter. Para você corrigir, você precisa estar certo. Então, a palavra do Senhor diz: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. E como é que eu faço isso? A resposta está logo no versículo seguinte, 17. Orai sem cessar. Aleluia. Já vem a resposta. Então, Senhor, como é que eu faço isso? Orai sem cessar. Ou seja, não pare. Continue em oração. Oração é falar com Deus. Deus é aquele
que realmente nos dá alegria, nos dá ânimo. Ele é a fonte de toda a nossa inspiração, de toda a nossa busca por Ele. E Ele é a nossa fonte de alegria. E aí no 18 diz o seguinte: primeiro ele diz para você se alegrar, e depois ele diz para você orar sem cessar. E aí no 18 ele já completa: em tudo dai graças. Ele não diz só nas certas coisas. Só no momento de felicidade você dá graças. Só no momento de alegria, só no momento de conquista. Não, em tudo. Nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos que estamos sozinhos. Em tudo dá graças. E ele continua: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não instigais o Espírito, não desprezeis as profecias. E aí ele diz o seguinte: examinai tudo e retém o bem. Observe tudo, leia tudo, retém o que é bom. Aquilo que não presta, deixa de lado. E aí ele completa, no 22, abster-vos de toda a aparência do mal. Aquilo que for mal, pula fora. Não brinca com isso não. Nós somos fracos, nós somos fracos. Achamos que nós somos super-homens, precisamos resistir tudo, não é assim não funciona. Então foge. A melhor estratégia é essa. Aquilo ali é mal para você, vai te fazer mal, vai te destruir, vai. Tchau, tô indo, acabou. Dá as coisas e vai embora. Não acha que não, eu resisto, eu aguento, isso aqui eu posso. Não é assim, não vai conseguir. Fugir de toda a aparência, de toda. Ele diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.